Campinas é um município brasileiro no interior do estado de São Paulo, região sudeste do país. Pertence à microrregião e mesorregião homônimas, distante 99 quilômetros a noroeste de São Paulo, capital estadual. Ocupa uma área de 797,6 km², da qual 238,323 km² estão em perímetro urbano e os 559,277 km² restantes constituem a zona rural. Campinas foi fundada em 14 de julho de 1774. Entre o final do século XVIII e o começo do século XX, a cidade teve o café e a cana-de-açúcar como importantes atividades econômicas. Porém, desde a década de 1930, a indústria e o comércio são as principais fontes de renda, sendo considerada um polo industrial regional. Atualmente, é formada por 6 distritos, além da sede, sendo, ainda, subdividida em 14 administrações regionais, 5 regiões e vários bairros. A origem do topônimo Campinas tem origem na criação do povoamento durante a abertura de caminhos para os atuais estados Goiás e Mato Grosso, feita por bandeirantes paulistas do Planalto de Piratininga. Uma dessas trilhas, aberta entre 1721 e 1730, chamava-se Caminho dos Goiáses, onde depois se instalou um local para descanso entre as vilas de Jundiaí e Mojimirim. Posteriormente, esse local ficou conhecido como Campinhos de Mato Grosso, depois Bairro de Mato Grosso, e por fim Campinas do Mato Grosso, por haver na região 3 pequenos terrenos descampados, o que originou o nome atual do município. Até o final do século XVIII, a cana-de-açúcar era a principal atividade de subsistência da região. Entretanto, naquela época, houve uma grande expansão das plantações de café. Os cafezais foram, com o passar do tempo, sendo cultivados no lugar da cana-de-açúcar, colaborando para um novo e rápido ciclo de desenvolvimento da região campineira, o que fez com que a cidade recebesse uma grande demanda de trabalhadores, inclusive escravos, oriundos de diferentes regiões do país, que eram empregados nas plantações e em atividades produtivas rurais e urbanas. A última alteração havia sido feita pela Lei Estadual nº 8.092, de 28 de fevereiro de 1964, emancipando de Campinas o município de Paulínia. Esta foi sucedida pela Lei Ordinária Estadual nº 8.550 de dezembro de 1993, que moveu o distrito de Betel a Paulínia. Em relação à chuva, conforme os registros do Instituto Agronômico de Campinas, o ano com menor precipitação foi 1944, com 836,5 milímetros. Outros anos com precipitações abaixo de 1,000 mm foram 1924, 1978, 1921 e 1968, enquanto o ano com maior precipitação foi 1983, com 212 milímetros, em função de uma intensa atividade do fenômeno meteorológico El Niño. A maior parte da vegetação original existente na cidade, a Mata Atlântica, foi devastada. Assim como outros 13 municípios da região metropolitana de Campinas, o município sofre um grave estresse ambiental, sendo que Campinas é considerada como uma das áreas mais sujeitas a enchentes e assoreamentos, contando com menos de 5% de cobertura vegetal. Em 2010, a população do município foi contada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 1080999 habitantes, sendo o terceiro mais populoso do estado e o 14º do país, apresentando uma densidade populacional de 358,56 habitantes por quilômetro quadrado. A principal marca dos imigrantes portugueses deixada na cidade foi a criação da Beneficência Portuguesa de Campinas, hospital fundado em 20 de julho de 1873 que foi, em 1907, reservado pelo Reino de Portugal apenas para atender os imigrantes portugueses locais. Os japoneses fundaram o Instituto Cultural Nipo-Brasileiro de Campinas em 16 de maio de 1954, então com sede na Cooperativa Agrícola de Campinas.
O Festival do Japão do Nipo Campinas é um evento realizado em homenagem à cultura japonesa e que conta com a presença de inúmeras autoridades e convidados artísticos. Campinas faz parte do chamado Complexo Metropolitano Expandido, que ultrapassa os 30 milhões de habitantes, aproximadamente 75% da população do estado paulista inteiro. As regiões metropolitanas de Campinas e de São Paulo já formam a primeira megalópole do Hemisfério Sul, unindo 65 municípios que juntos abrigam mais de 12% da população brasileira. O rápido crescimento da população entre as décadas de 1930 e 1940, provocado pelo desenvolvimento das grandes empresas da cidade naquela época, fez com que fossem criados novos bairros ao redor dessas indústrias. Muitos destes inicialmente não tinham uma boa infraestrutura, mas com o passar do tempo foram realizadas obras de urbanização. Entretanto, estatísticas mais atuais ainda mostram que existem áreas subdesenvolvidas no município, sendo que a região sudoeste era onde estava localizada a maioria dos núcleos de pobreza. De acordo com a Universidade Estadual de Campinas, Campinas possuía 182 favelas e 127.647 habitantes moravam em aglomerações subnormais. 90% da população da região metropolitana de Campinas que vivia em condições precárias era de Campinas, ou seja, 13,17% dos habitantes do município. A Catedral Metropolitana de Campinas, localizada na Praça José Bonifácio, centro da cidade, é considerada um dos principais templos católicos campineiros. Começou a ser construída em 1807 e só foi fundada em 1883, vindo a ser tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas em 1988. O Instituto Agronômico de Campinas é o órgão de pesquisa da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Fundado em 1887 pelo Imperador Pedro II do Brasil, hoje seu principal objetivo é desenvolver projetos que visem a melhoramentos na área da agricultura. Além de instituições de ensino superior, o município também sede a importantes institutos de pesquisas, como o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Centro de Tecnologia da Informação Renato Escher, Centro de Pesquisas Avançadas Wernher von Braun, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Instituto Agronômico de Campinas, Laboratório Nacional de Luz Sincrotron, dentre outros. Em 2009, o município possuía 373 estabelecimentos de saúde entre hospitais, pronto-socorros, postos de saúde e serviços odontológicos, sendo 103 deles públicos e 270 privados. Neles a cidade possuía 3.000 leitos para internação, sendo que 817 estão nos públicos e os 283 restantes estão nos privados. O abastecimento de água é feito pela Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento. Atualmente a empresa atende 98% da população urbana, com 210.000 ligações, através de 312 quilômetros de tubulações. A maior parte da água captada pela Sanasa para o abastecimento de Campinas é oriunda do rio Atibaia, que passa no distrito de Sousas, região leste de município. Os 5% restantes são captados no rio Capivari, na região sul da cidade. A Sanasa também é a responsável pela coleta do esgoto. O volume médio anual de água potável produzido é da ordem de 100 milhões de metros cúbicos, que são transportados por mais de 3.884 quilômetros de adutoras e redes de distribuição e reservado em 69 reservatórios dispersos pela cidade com capacidade total de 122 milhões de litros. Todas as estações de tratamento de água da Sanasa são do tipo convencional, utilizando-se processos físico-químicos para a potabilização. Campinas foi um dos maiores entroncamentos ferroviários do estado de São Paulo.
Os trilhos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro chegaram à cidade em 1872, enquanto que os da Companhia Ituana e os da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro chegaram à cidade entre 1873 e 1875. Dali, partiam trilhos para o sul de Minas Gerais, para o interior do estado e Mato Grosso do Sul e duas pequenas linhas extintas, a Funilense. O terminal multimodal Ramos de Azevedo é a principal estação de transporte intermunicipal e interestadual da cidade de Campinas. Foi inaugurado em junho de 2008 para substituir o antigo terminal rodoviário da cidade, a estação rodoviária Doutor Barbosa de Barros, em função de não atender a demanda da cidade, da degradação, da falta de espaço e de condições para a operação das linhas, principalmente em horários de pico e vésperas de feriados. A cidade conta com aproximadamente 200 linhas de ônibus urbano e 100 linhas de ônibus metropolitanos e intermunicipais. O Sistema Municipal de Transporte Coletivo Intercamp pretende reduzir a competição entre os concessionários e as empresas de ônibus. A cidade sempre teve uma posição destacada no estado de São Paulo, com grande produção e recursos culturais. Conta com 3 teatros municipais, com a Orquestra Sinfônica da cidade, vários grupos de música erudita, corais, 43 salas de cinema, dezenas de bibliotecas, galerias de arte, museus e editoras de destaque nacional. Campinas conta com 3 teatros municipais, sendo eles o Centro de Convivência Espaço Multiuso, que possibilita a realização de espetáculos de teatro, de dança, palestras, simpósios, conferências, exposições artísticas e outras áreas, que foi projetado pelo arquiteto Fábio Penteado, sendo inaugurado em 1976 e possuindo capacidade para aproximadamente 5.000 pessoas. Dentre outros espaços dedicados à organização de eventos, também destacam-se o Teatro Padre Pedro de Engenhoux, também conhecido como Centro de Convivência Cultural da Vila Padre Anchieta, que conta com uma sala de espetáculos com capacidade para 300 pessoas. Anualmente, Campinas sede o Festival de Fotografia Hercules Florence, que conta com o apoio da Prefeitura da cidade. O Festival Hercule Florence de Fotografia foi criado em 2007 a partir da junção do Seminário de Imagem e Atualidade da Unicamp e da Semana Hercule Florence, da Câmara Municipal de Campinas. Ao longo dos anos, o festival foi ganhando adesões e hoje conta com a participação do Museu da Imagem e do Som, Secretaria Municipal de Cultura, Núcleo de Fotografia de Campinas, SESC, SENAC, CPFL e Centro de Memória da Unicamp. Na cidade, também são organizados diversos eventos culturais com foco para o setor teatral. Destaca-se a campanha de popularização do teatro, organizada pela Associação dos Profissionais do Teatro de Campinas desde 1985. A campanha é direcionada aos adultos e crianças, oferecendo peças teatrais e musicais realizados no Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes. Quanto aos atrativos turísticos, o principal parque urbano da cidade é o Parque Portugal, mais conhecido como Taquaral, em função do nome da lagoa, fundado em 1972. Nele há um ginásio esportivo, uma rota de bonde que circunda a lagoa, o planetário. Outras atrações são o Bosque dos Jequitibas, que em seu interior abriga um mini zoológico, e o Museu de História Natural. O Cemitério da Saudade foi fundado em 1881 e hoje é considerado um dos mais importantes cemitérios do Brasil por conta da riqueza arquitetônica e da importância das obras de arte que ostentam grande parte de seus túmulos, dentre elas peças em mármore, granito, cobre e latão, esculpidas por artistas como Tomagnini, J. Rosadas, Vélez, Albertini e Lélio Colutini, sendo que foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas. Campinas possui vários museus, dentre eles o Museu de Arte Contemporânea, instituição pública municipal, subordinada à Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer, e voltada à conservação, estudo e divulgação da arte contemporânea brasileira. O Museu de História Natural, instituição tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, em 1991.
A Academia Campinense de Letras, criada em 17 de maio de 1953, por iniciativa do então municipal secretário de Educação e Cultura, professor Francisco Ribeiro Sampaio, também titular da cadeira de Filologia Portuguesa na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, é a instituição que reúne os habitantes da cidade que tenham publicado obras de reconhecido mérito ou livros de valor literário. Campinas é sede de 2 clubes de futebol reconhecidos nacionalmente, a Associação Atlética Ponte Preta e o Guarani Futebol Clube, que realizam o Derby Campineiro, partida que é considerada uma das mais tradicionais do interior do estado, que ocorre desde 1912. Em 2012 Campinas também ganhou um time de vôlei feminino, o Vôlei a Mil. O time feminino também teve grandes estrelas como José Roberto, técnico do time brasileiro de vôlei feminino, medalhistas de ouro nas Olimpíadas de Londres em 2012, e a jogadora Valiuska. O time feminino, com menos de um ano de criação, ganhando grande notoriedade, se classificando para a semifinal do Campeonato Paulista contra o time do SESI.